Estamos indo para a penúltima mensagem da série A Volta do Rei, e nós vamos hoje falar, tanto de manhã quanto à noite, sobre esses temas maravilhosos que envolvem o plano da salvação, que começou lá na entrada triunfal do Senhor em Jerusalém e que vai até a volta do Senhor, que é aquilo que nós mais esperamos em nossa vida. Nós estamos reunidos nessa manhã que nós podemos chamar de uma manhã gloriosa, e é uma manhã gloriosa porque é a manhã de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, a notícia mais importante da nossa história, o centro da nossa fé, o momento mais importante da nossa vida, o ápice da série A Volta do Rei. E até aqui nós caminhamos com Jesus por todo esse momento da humilhação dele, de abrir mão da sua glória, se fazer homem e vir ao nosso encontro. Nós vimos a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, na qual as pessoas olhavam para ele e buscavam nele um tipo de Messias que ele não era, então tinham uma compreensão parcial de quem Jesus era. Nós também vimos o sentido e o peso da traição do Senhor, e como isso foi difícil para ele, não somente humanamente falando, na verdade não somente pelo fato daquilo ter levado Jesus para a cruz, mas como ser traído por um amigo pesou para Jesus, vindo de alguém tão próximo. Nós, sexta-feira, ficamos em silêncio, lembrando da morte cruel que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz ensanguentada. Na sexta-feira, quando nós olhávamos para aquilo, parecia que tudo tinha acabado. Claro, nós sabemos o final da história, mas quando nós nos detemos especificamente nesse momento da cruz, parece que a morte venceu, parece que o túmulo haveria sido fechado para sempre, fecharia as portas da esperança de qualquer ser humano, e aquilo faz com que uma escuridão profunda tome conta do coração dos discípulos e do nosso coração também. Só que aquela escuridão da sexta-feira não foi o fim da história, porque hoje nós celebramos a ressurreição, e essa ressurreição, a ressurreição de Jesus, não é uma ideia bonita, não é uma história contada, inventada por seguidores desesperados, mas é a ação poderosa de Deus entrando na história, saindo da sua glória e vindo até nós. É a prova de que o sacrifício feito naquela cruz foi aceito por Deus. A ira do Pai foi completamente aplacada naquele momento, porque o preço foi pago, porque a obra estava completa. Então, quando tudo parecia que levava para um aspecto no qual a morte havia vencido, quando tudo apontava para a derrota de Jesus, o poder de Deus rompeu o túmulo e Jesus não ficou na sepultura. Ele foi levantado de forma clara, pública e gloriosa e notória, assim como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, aquele que morreu vive, não somente viveu há 2000 anos atrás, mas vive hoje. Aquele que morreu não tem mais fim, e esse texto de hoje nos convida para essa caminhada, para continuar nessa caminhada, para sair da escuridão do túmulo para a luz, sair do choro, de um desespero de ver o Filho de Deus sendo moído na cruz do Calvário, para uma alegria que não cabe em nosso coração. É um relato vivo, cheio de movimento, no qual vemos que o túmulo vazio e o encontro pessoal com Cristo ressuscitado transformaram o desespero em fé, transformaram lágrimas em um anúncio de vitória. É isso que nós vemos. Aqueles que estavam destruídos passaram a partir daquele momento a declarar com coragem que Jesus vive. Aqueles que estavam trancados com medo de que o fim deles fosse o mesmo fim de Jesus, a partir daquele momento tomam coragem. E João, o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, deixa claro o porquê de tudo isso ter sido escrito, para que nós também creiamos. Esse é o propósito desde o início do Evangelho de João, para que nós, crendo, não apenas entendamos com a nossa mente,
mas que nós recebamos vida verdadeira no nome daquele que venceu a morte. Porque, meus irmãos, nós podemos até ser convencidos por argumentos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, através de evidências históricas, mas se isso não penetrar o nosso coração, de nada vale. É como ser convencido de que o homem pisou na lua, de que a terra não é plana, e coisas do tipo, coisas que não vão mudar a sua vida no dia a dia. Agora, quando o Espírito te convence disso no seu coração, tudo muda. Então, meus irmãos, como nós falamos, o tema da nossa mensagem de hoje é a sua ressurreição. E em resumo, nós veremos que o Cristo vivo transforma desespero em vitória. Saia daqui se lembrando disso e colocando a sua esperança nisso. O Cristo vivo transforma desespero em vitória. Nós veremos duas simples verdades, e a primeira verdade que veremos é que o túmulo vazio rompe o desespero. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20, e nós leremos em primeiro momento dos versículos 1 a 10. Também estará projetado aqui, caso você queira acompanhar conosco, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, João capítulo 20, versos do 1 a 10, assim diz a leitura da palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Até aqui esse trecho da palavra do Senhor, meus irmãos. Crianças, eu quero que vocês desenhem um túmulo de pedras, escuro e aberto. Se tiver difícil para você, olha para cá, fica fácil. Pensa nessa parte aqui como um túmulo e essa parte aqui como uma pedra, que fica mais fácil de você desenhar, tá bom? Um túmulo de pedra, escuro e aberto. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto, e esse texto nos leva de volta àquela sexta-feira trágica, a sexta-feira que Jesus entregou o seu Espírito e foi sepultado às pressas em um túmulo novo por José de Arimateia e Nicodemos. Agora a cena muda para o amanhecer do primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. Então não somente a escuridão passa, mas o dia muda, e ali, logo no início do dia, ainda de madrugada, Maria Madalena vai ao sepulcro, enquanto ainda está escuro. E essa escuridão, assim como nós vimos no episódio da traição de Judas, João usa muito essas figuras de escuridão e luz, de forma literal, mas querendo trazer também um sentido metafórico para isso. Essa escuridão dizia também sobre a escuridão do coração das pessoas que viram o seu mestre sendo morto na sexta-feira e que estavam adentrando no primeiro dia da semana. Ela está dentro do coração de Maria Madalena. No coração de Maria há tristeza, confusão, dor e ainda nenhuma compreensão clara de que o plano de Deus não havia terminado na cruz, mas que estava prestes a explodir na vida em ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Maria Madalena chega ao túmulo bem cedo, encontra a pedra já removida. E para que isso faça sentido para você, você precisa entender que essa pedra não era uma simples pedra.
mas era uma rocha grande e pesada, em que algumas pessoas precisavam carregar juntas. Não dava para uma pessoa carregar sozinha. Então o fato dessa pedra estar removida já mostrava que pelo menos algumas pessoas estiveram ali e fizeram aquilo. Naquele momento, essa cena não enche o coração de Maria de alegria, mas enche o coração de Maria de pânico e de confusão. Para ela só existe uma explicação: levaram o corpo de Jesus. Inclusive, roubar corpos naquela época era algo comum. Tanto é que existia pena de morte para as pessoas que fossem pegas pelo menos tentando roubar corpos. Então, para ela, aquela foi a primeira coisa que ela pensou: roubaram o corpo do Senhor. A fé na vida de Maria ainda não tinha alcançado tudo o que Jesus havia ensinado. Porque é difícil compreender, é muito profundo. Então, em vez de esperança, o desespero toma conta de Maria. A dor fala mais alto e ela corre aflita para pedir ajuda. Então ela vai ali até Simão, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. João é o discípulo a quem Jesus amava. E ela chega até eles e derrama o seu desespero, dizendo: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Vejam, meus irmãos, não há nas palavras de Maria nenhuma esperança. Não há. O que ela vê ali é dor, é confusão, é tristeza. Na mesma hora que eles ouvem essa notícia, Pedro e João, eles saem correndo em direção ao túmulo. E essa é uma corrida de ansiedade, uma corrida de coração apertado, de mente que está tentando entender o que aconteceu. Afinal de contas, eles ainda estavam digerindo o fato do seu mestre ter morrido. Como assim o corpo dele não estava lá? Era outra coisa para eles digerirem, junto com tudo que eles já estavam passando. Então João, provavelmente mais jovem do que Pedro, chega primeiro, corre mais rápido e chega ali na entrada do túmulo. Ele se inclina, ele vê as faixas, ele vê o linho ali no chão, mas ele não entra, ele fica parado ali na porta. Não sabemos se é medo, não sabemos por quê, mas João não entra no túmulo. Já Pedro, com seu jeitão impulsivo e também corajoso, que nós vemos ao longo de todo o Evangelho, chega e não hesita, ele entra direto no túmulo vazio. E ali, no silêncio daquele lugar, o que Pedro vê é algo que muda já desde aquele momento um pouco, pelo menos, da compreensão deles. Porque os panos de linho estão ali, deixados para trás. E mais do que isso, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não está jogado em qualquer lugar. Está guardado, enrolado em um lugar à parte. Algo que foi feito com cuidado. E, meus irmãos, panos de linho eram caros também. Então, se alguém roubasse o corpo, roubaria os panos, não deixariam ali. Ou, se saíssem assustados, iam deixar aquelas coisas todas jogadas. Mas não, as coisas estavam organizadas, porque Deus, até nos detalhes, é um Deus de organização e não um Deus de bagunça. E essa cena fala altíssimo para aqueles dois discípulos. Não é bagunça de roubo, não é pressa de ladrão. Ninguém rouba um corpo assim, com calma, organizando as coisas. Aquilo não é confusão. É sinal de que algo muito maior do que o roubo de um corpo havia acontecido ali. Então, movido pelo que Pedro fez de chegar e descer ao túmulo, o discípulo amado também desce até o túmulo. E nesse momento o texto descreve algo simples, mas extremamente poderoso. O texto diz: ele viu e creu. João não precisou ver Jesus ressuscitado, ele só precisou ver o túmulo vazio e as coisas arrumadas. A fé começou a nascer ali, não porque ele tinha visto Jesus ressuscitado, mas por causa daquela cena silenciosa, o túmulo aberto, os lençóis deixados para trás, tudo aquilo apontando para algo real. Mas João é honesto no seu evangelho, porque naquele momento eles ainda não entendiam completamente o que as escrituras diziam que Jesus precisava ressuscitar. A fé estava começando, era uma fé imatura, mas a compreensão ainda viria depois, quando Deus, através do seu Espírito, abriria completamente os olhos daqueles discípulos.
E mesmo depois de terem visto tudo isso, o texto nos mostra que eles voltaram para casa. Ainda não há uma celebração calorosa como a que nós fizemos aqui. Ainda não há gritos de vitórias. O que há ali ainda é silêncio, reflexão, um coração tentando juntar aquelas peças. Eles viram, eles começaram a crer, mas ainda não entenderam tudo. Ainda tinham dúvidas sobre aquilo. E assim somos nós muitas vezes na nossa vida. Quando Deus dá evidências suficientes, quando Ele começou a acender a fé dentro do nosso coração, mas nós ainda estamos lutando para compreender de forma mais completa o que Ele está fazendo em nossa vida. Mesmo assim, Deus, em sua graça, não despreza essa fé que está nascendo, uma fé, digamos que embrionária. Ele a conduz, passo a passo, da confusão que eles estavam, para a clareza, do desespero que eles estavam, para a vitória completa. Meus irmãos, Cristo, o nosso Salvador, é o Senhor soberano que venceu a morte. E quando Ele deixou aquele túmulo vazio, quando Ele deixou aqueles lençóis para trás, Ele mostrou que a sua obra foi aceita pelo Pai, e que ela também estava completamente concluída naquele momento. A missão de Jesus na terra acabara naquele momento. Ele não foi uma vítima das circunstâncias do Império Romano, não foi alguém derrotado pela morte. Ele é o rei que venceu a morte. Ele entregou a própria vida de forma voluntária e tinha poder para tomá-la de volta. E lembrem-se que ele disse isso antes de ser morto: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Era isso que ele dizia. Era isso que ele queria dizer quando ele dizia: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E isso deve mudar tudo na sua vida, porque a ressurreição de Jesus garante que você, crendo nele, e preste atenção, crendo nele, é justificado diante de Deus. E a ressurreição de Jesus te dá a certeza de que você também ressuscitará no último dia. Ele foi a primícia, ele foi o primeiro para mostrar o que acontecerá conosco no final das coisas, quando nós formos levados ao Pai, ou quando Cristo voltar. Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra é que o Cristo vivo transforma lágrimas em vitória. O Cristo vivo transforma lágrimas em vitória. Vamos ler agora dos versos 11 a 18. 11 a 18, o Cristo vivo transforma lágrimas em vitória. Vamos lá, versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. E Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Crianças, o último desenho que vocês vão fazer é simples demais: uma mulher sorrindo, tá bom? Apenas uma mulher sorrindo. Então, meus irmãos, depois que os apóstolos vão embora, o foco volta para Maria Madalena.
ela fica parada do lado de fora do túmulo, chorando sem parar, triste pelo seu Senhor que havia sido morto. O amor dela por Jesus é um amor real, é um amor profundo, mas é um amor que ainda estava misturado com dor e confusão. Ela ainda está presa à ideia de que tudo acabou, de que alguém levou o corpo. Então, em vez dela enxergar a vida, ela ainda procura um morto, um corpo de alguém que estava na cruz. Isso mostra uma fé sincera, sim, de Maria, mas uma fé ainda escura, que precisa ser iluminada, usando a linguagem de João aqui, por um encontro real com Cristo vivo. Existe uma música que tenta descrever um pouco do sentimento de Maria ao estar diante do túmulo. Maria foi uma das pessoas que foi completamente transformada pelo Senhor. E o refrão dessa música diz que a sua voz... Esqueci a música. Quem sabe faz ao vivo. Esqueci. O teu olhar... Quando eu canto eu lembro, tá vendo? Desculpa, vocês vão ter que ouvir. Só era compaixão a tua voz, juntava os remendos do meu coração rasgado. Que saudade, meu Senhor. Música lindíssima, que demonstra um pouco do que Maria poderia estar sentindo naquele momento que ela estava no túmulo, chorando sem parar, tomada pela dor. Ela se inclina para o túmulo e vê 2 anjos vestidos de branco, uma coisa que eu acredito que você não deve ter visto até hoje em sua vida, né? Deve ser uma coisa assim fora do comum, sinais claros do poder e da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas a tristeza de Maria era tão grande, que nem isso assusta Maria. Ela viu 2 anjos e ela continuou se lamentando da mesma forma. Ela não foi consolada pela visão que ela teve dos anjos ali. Ela está completamente mergulhada em um luto profundo, pela pessoa mais importante da vida dela ter morrido naquela cruz. Então, quando os anjos perguntaram por que ela estava chorando, a resposta dela demonstra onde o coração de Maria ainda estava preso. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Essa é a resposta de Maria. Ela ainda só consegue enxergar a perda, a dor, a tragédia. A visão de Maria ainda não havia alcançado a realidade que era maior daquilo que Deus estava fazendo. Mas ao se virar, Maria vê ali, em pé diante dela, o próprio Jesus. Só que ela não o reconhece. E aqui é um mistério, meus irmãos, porque não é só a Maria. Jesus, ao ressuscitar, apareceu para algumas pessoas e em alguns momentos ele não foi reconhecido. Não sabemos se algum aspecto do corpo de Jesus foi modificado, ou os olhos das pessoas espirituais não estavam abertos para aquilo. Nós, de fato, não sabemos, a Bíblia não fala, mas o que fala é que Jesus estava ali, diante de Maria, e ela não o reconheceu. As lágrimas, a dor, a incredulidade ainda cegavam os olhos de Maria. Para ela, aquele homem era apenas o jardineiro. Então, Jesus faz a mesma pergunta dos anjos, mas ele faz essa pergunta com uma profundidade ainda maior. Por que você está chorando? A quem você está procurando? A quem você procura? É como se ele estivesse, Jesus, no auge da sua doçura, chamando o coração dela para algo maior, tirando os olhos de Maria de um corpo morto e levando os olhos de Maria para perceber que diante dela estava uma pessoa viva e não um corpo morto. E o momento de grande virada acontece quando Jesus diz o nome de Maria do jeito mais íntimo e cheio de carinho. Maria. Era a forma carinhosa com a qual o mestre chamava ela, e tudo mudou naquele instante. Como ele mesmo prometeu, como Jesus havia prometido, as ovelhas reconheceriam a voz do seu pastor quando fossem chamadas pelo nome.
E ali Maria foi chamada pelo nome, e a escuridão dentro do coração dela se desfaz de uma vez por todas. A dor que ela estava sentindo dá lugar à luz, a escuridão é deixada de lado, e ela, tomada de alegria, responde: Raboni, que quer dizer mestre. É o reconhecimento, é o reencontro entre ela e o seu mestre, é o coração dela voltando diante do Senhor vivo. É ela relembrando daquilo que Jesus tanto havia falado, principalmente nos seus últimos dias, quando ele anunciou e anunciou àqueles que andavam com ele: o mestre vai ser perseguido, vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus disse isso várias vezes. E quando Maria se agarra a Jesus, ele diz: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Não é que Jesus está afastando Maria com frieza. Na verdade é o contrário. O que Jesus ensina é que o relacionamento agora seria ainda melhor, mais alto e mais completo do que aqueles primeiros discípulos tinham com Jesus. Porque os dias de uma convivência limitada, em que um Jesus carnal estava aqui, só aqui, acabaram ali, estavam chegando ao fim, porque a ressurreição fazia parte do caminho da exaltação de Jesus ao Pai. Então, com graça, o que Jesus está fazendo aqui é dando a Maria uma missão, e a missão que Jesus dá a Maria Madalena é ir até os irmãos, os discípulos que agora ele chama de irmãos, para dizer, para anunciar a eles que uma nova realidade começou. E vejam como a Bíblia é machista, né? Jesus entrega a mensagem mais importante para que uma mulher dê essa mensagem para as pessoas. Cuidado com a nossa cultura, meus irmãos, porque elas colocam pechas na Escritura que não tem, não existem. Jesus valorizava as mulheres. O ministério de Jesus foi foi sustentado em grande parte por mulheres fiéis ao Senhor. As mulheres ficaram ali diante do túmulo do Senhor, e elas receberam o anúncio da ressurreição do Senhor. Então não caia em conversa furada, porque a Bíblia mostra como Deus, desde o começo, valoriza homem e mulher como imagem e semelhança dele, com todo o seu valor. Nunca se esqueça disso. Então, por meio de Jesus, os discípulos passariam a participar dessa mesma relação que ele tinha com o Pai. Por isso agora não são mais só os meus discípulos, são os meus irmãos. Vá lá e anuncie aos meus irmãos tudo o que você viu, anuncie que eu ressuscitei. E é assim que tudo muda de verdade. Não apenas quando nós vemos sinais, afinal de contas o povo que estava saindo do Egito e indo para a terra prometida, viram muitos sinais, e o que aconteceu com eles? Todos morreram no deserto. Então sinal não é sinal de nada, desculpem aí a redundância, mas não é sinal de nada. Agora, quando nós ouvimos a voz de Jesus, nos chamando de forma pessoal, o túmulo vazio abriu caminho, e nós podemos ver esse encontro com Cristo vivo, que transformou a vida de Maria completamente, transformando também a nossa vida. Isso continua sendo verdade hoje. Não basta sabermos sobre Jesus, afinal o povo que aclamou Jesus entrando em Jerusalém, sabia algumas coisas sobre Jesus. Não basta admirar Jesus de longe, é preciso encontrá-lo, é preciso ouvir a voz de Jesus, e é preciso responder ao chamado de Jesus, porque quando Ele chama, o seu desespero perde a força, as lágrimas ganham sentido, e aquele coração que estava quebrado começa a viver de novo. Tudo se faz novo quando nós encontramos Jesus, meus irmãos. E a transformação que a ressurreição de Cristo produz na história e no coração das pessoas pode ser entendida de forma poética como a transformação daquele inverno duro, frio e cinzento para uma primavera cheia de vida, cheia de flores, cheia de cheiro. Os discípulos passaram aquele final de semana numa tempestade interna, olhando apenas para evidência de que aquele homem que prometeu a vida para eles estavam mortos, eles estavam pesados de tristeza, achando que tudo o que Jesus tinha feito tinha acabado ali no túmulo.
Era como viver um funeral que não tinha fim, um luto que não se acaba, sem esperança de um novo começo. Mas é então que com poder, o mesmo poder que trouxe luz no início da humanidade, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Essa é a mensagem da ressurreição que rompeu aquele cenário, porque o Rei vivo falou, e a escuridão foi embora. O frio da alma começou a ser aquecido pelo calor da vida que só o Senhor pode dar. O luto virou uma esperança viva e ficou claro de uma vez por todas que não existe noite tão escura que a vida de Jesus não possa vencer completamente. Por isso, por mais que você passe por tempestades, por dificuldades nessa vida, não se esqueça, Jesus é maior do que qualquer dificuldade que você esteja passando. E mesmo que essa dificuldade demore a passar, um dia Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima e te dará uma vida perfeita. Creia nisso de todo o seu coração. Agora, crianças, vocês que fizeram esses desenhos bonitos, olhem para mim. Eu quero que vocês pensem no Senhor Jesus como o grande herói invencível, não como um grande herói invencível, mas como o único grande herói invencível, que é o seu bondoso Rei. Na sexta-feira, muitas de vocês, crianças, estavam aqui, e nós chamamos aquela sexta-feira de paixão. É uma sexta-feira em que parecia que as pessoas ruins, que os homens maus, e um monstro muito assustador chamado morte tinham vencido, porque eles colocaram, crianças, aquele dia, Jesus numa caverna fria. Eles fecharam com uma pedra enorme, deixando que os amigos de Jesus ficassem chorando. Mas, crianças, num domingo bonito como esse que nós estamos, tudo mudou, porque Jesus mostrou naquele domingo que Ele é mais forte que os soldados, que Ele é mais forte do que a pedra, que Ele é mais forte do que a própria morte. Jesus é mais forte do que tudo. Jesus ressuscitou, crianças. Ele deixou os seus paninhos organizados ali no túmulo, como quem levanta depois de dormir, como se você tivesse dormido à noite e acordado de manhã. Foi o que Jesus fez. Ele apareceu vivo, Ele chamou o nome da sua amiga Maria. Ele estava ali, não é essa Maria que é outra, tá? Mas essa aqui também é amiga de Jesus. E porque, crianças, o nosso Rei Herói está vivo, Ele cuida de nós, Ele cuida de vocês, Ele dá alegria de verdade para vocês, e Ele promete uma vida eterna para todos aqueles que confiarem em Jesus. Então, crianças, a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês é confiar em Jesus. Confiem nele, que Ele é o melhor amigo de vocês. Mas nós somos todos chamados a confiar nesse Cristo, que é o Cristo vivo e exaltado, porque Ele continua agindo hoje como nosso bom pastor. Ele não apenas venceu a morte, não, imagina, Ele conhece cada uma das ovelhas dele, e Ele de forma pessoal te chama pelo nome. E quando Ele te chama pelo nome, a escuridão da sua incredulidade começa a ir embora. E isso vai dar lugar à luz da presença do Senhor, da verdade do Senhor na sua vida. É por meio dessa morte de Jesus na cruz, é por meio da subida de Jesus ao Pai, que Ele abriu um caminho definitivo para nós. Jesus fez um caminho que não existia. E é só esse caminho que nos leva até Ele. Por isso, é por causa do que Ele fez que nós não somos mais estranhos e nem inimigos do Pai. Nós somos filhos e temos o privilégio de conhecer o Deus do universo, não como um desconhecido distante que está vindo para nos castigar por causa dos nossos pecados, mas como o nosso Pai e como o nosso Deus. Jesus ressuscitou e isso muda tudo em sua vida. Por isso, eu tenho 2 convites para você. E o primeiro é: descanse nas evidências da palavra de Deus e creia no Cristo vivo. Irmãos, as lições que brotam desse túmulo vazio, naquela manhã de Páscoa, hoje nós não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa era a festa dos judeus, que apontavam para o Cordeiro de Deus, que foi morto de uma vez por todas naquela manhã de Páscoa. E essas lições são bonitas. Elas mudam completamente a nossa vida de fé, porque o túmulo vazio
vai te chamar a confiar naquilo que Deus já revelou, mesmo quando o seu coração está ansioso, mesmo quando você quer sinais. O sinal maior e definitivo é que Cristo ressuscitou. E é por isso que uma fé bíblica, uma fé madura, não depende daquilo que os olhos veem agora, mas se firma na verdade de que a salvação já foi conquistada, lá na cruz do Calvário. Quando o Pai ressuscita o Filho, Ele declara que aquela obra foi aceita de uma vez por todas, e é por isso, uma vez por todas, e é por isso, que nós podemos ser chamados de bem-aventurados. Bem-aventurado significa muito feliz, felicíssimo. É uma forma de tentar com palavras mostrar uma felicidade que não pode ser arrancada de você por absolutamente nada, porque você crê em Cristo, o Cristo que você hoje não vê com os olhos, mas que você abraça com uma fé viva e real. Em segundo lugar, ouça a voz do seu rei e responda ao seu chamado. Você é lembrado com carinho da compaixão pessoal que o grande rei, que não ignora suas lágrimas, mas que vem ao seu encontro com amor e que te chama pelo nome, mesmo quando você está no meio do desespero, da confusão, assim como foi com Maria. O mesmo Senhor vitorioso que consolou Maria aquele dia, naquele jardim, continua hoje, pelo seu Espírito, que mora naqueles que creem no Senhor, falando de forma viva ao coração da sua igreja. E a igreja do Senhor não são essas quatro paredes. A igreja do Senhor são todos aqueles que confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E é quando Ele te chama pela palavra dEle, que até as dores mais profundas, até os lutos mais pesados, começam a ser transformados em uma alegria firme, que é a alegria de saber que agora nós somos filhos de Deus. Eu falei que eram 2 convites, mas são 3, e o último é: vá e anuncie com alegria o que o Senhor vive. Anuncie com alegria que o Senhor vive. Você não pode sair daqui parado, não pode, como se nada tivesse acontecido, como se fosse mais um domingo. Você é chamado a viver como um mensageiro dessa nova realidade, levando às pessoas e ao mundo a notícia da vitória do nosso Salvador. Então, assim como Maria correu para dizer: eu vi o Senhor, a sua vida também deve transbordar dessa alegria, ao ponto de fazer com que você viva nesse senso de urgência de falar de Cristo. Essa deve ser a mensagem mais importante da sua vida. Quando as pessoas olham para você, elas veem o quê? Alguém muito carinhoso, alguém amoroso, alguém muito inteligente, alguém ignorante, alguém que só reclama, alguém que é feliz, ou alguém que ama Jesus Cristo apaixonadamente. Que você seja esse, que não espera oportunidades, e que obedece a palavra que diz: pregue em tempo e fora de tempo. Seja inconveniente com a mensagem bíblica. Não existe tempo para falar de algo urgente. Quando algo é urgente, a gente para tudo e a gente fala. Então não se esqueça, se você crê que Cristo vive, que Ele transforma completamente a sua vida, anuncie isso para que outras pessoas também sejam transformadas por Ele, que é a nossa esperança viva.